Força, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos à nossa pequena aula de direito penal, apenas um bloco, uma degustação para que você conheça como é a nossa didática, como é que funciona o sistema de trabalho aqui do curso. Primeiramente, queria te pedir que tu te inscreva aqui no canal, que tu deixe teu like, que tu compartilhe com todo mundo que tu sabe que está estudando para concurso, para as guardas municipais, para carreiras policiais. E vocês sabem que aqui nós temos um time especialista em aprovação. Se vocês não têm acompanhado ainda os nossos desempenhos, nos acompanhem nas outras redes. As redes sempre ficam aqui embaixo ou em algum canto aqui do vídeo. E por lá vocês têm um contato muito mais próximo, muito mais direto dos nossos resultados, daquilo que nós temos apresentado de aprovação. Porque afinal, de que vale um curso, de que vale um preparatório se ele não te traz resultados, né? Nós precisamos de aprovados e nós temos isso, graças a Deus, com muita frequência, um número elevadíssimo de aprovações e muitas vezes os primeiros, se não o próprio primeiro lugar. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho de direito penal. Meu nome é Josué Dutra, certo? O canal aqui já é meu há algum tempo, portanto, aqui eu tenho disponibilizado as aulas dos nossos projetos, certo? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte geral do Código Penal, em especial a parte introdutória. Eu quero que tu entenda que para a guarda municipal tu precisa ter um conhecimento, de certa forma, superficial, mas até um certo nível que tu consiga responder questões. Afinal, o teu grande objetivo não é saber tudo. Você não vai sair dando aula, você não vai sair por aí fazendo provas de nível superior, você vai responder questões, marcar o X no lugar certo. Portanto, conceitos básicos são necessários. Você tem que entender o mínimo e o suficiente para que você consiga responder questões. Isso significa estudar na medida certa. Primeiramente, quando se fala em Código Penal, dentro do direito penal, nós estamos falando exatamente do Decreto-Lei 2848 de 1940, bem novinho, mas não te preocupa porque ele eventualmente passa por algumas reformas, né? Então, o título primeiro, tá, do Código Penal trata da aplicação da lei penal. E o que eu quero falar com aplicação da lei penal? Primeiramente, o conceito-chave de que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? A gente não pode criar um crime. Aqui eu tenho uma imagem na tela que representa muito bem essa cena, né? Da criação automática, da autogeração de um crime, do caos que seria a sociedade se fosse dessa forma, né? Então, ó, não existe crime sem que lei anterior o defina, ou seja, uma lei prévia anterior ao fato ocorrido, e nem pena sem prévia cominação legal. Então, o guarda está passando pela rua, o guarda municipal, e tem uma pessoa ali encostada no poste olhando a rua, tá? E o guarda pega e chama a atenção dele, ó, olhando a rua, hein? Tá preso. Inventou uma lei, né? Não existe uma lei anterior definindo aquele fato como um fato típico. O que é fato típico? Um fato que está tipificado em lei e ali demonstrando que aquele fato não é, né, é uma atitude contrária ao ordenamento jurídico. E aí o cidadão ali, muito inteligente, que estuda para carreiras policiais, diz assim, escuta aqui, guarda, não há lei que proíba andar na rua. Então, ó, sai daqui, me deixa em paz, porque não dá para criar a lei do nada. A gente tem que ter uma lei prévia que defina aquele fato como um crime, certo? É a primeira coisa que tu tem que saber para levar na tua prova. Então, não se pode criar, não existe geração espontânea, nem ninguém pode sair por aí, né, criando crimes. Tem um processo legislativo. Outro conceito básico, bem basicão, e olha só como a gente vai lá na raiz, às vezes tu tem aquela certa dificuldade com o direito penal. Nossas primeiras aulinhas são ali beba, realmente a gente vai lá na base. Se tu já está mais evoluído, nem precisa assistir essa primeira aula, vai direto para as próximas. Aliás, né, tu sabe que aqui nós temos um curso completo, sempre voltado para o concurso que tu está estudando. Bom, então, um segundo conceito muito importante é que tu entenda que existe uma lei penal no tempo. A lei penal age no tempo de uma forma pré-definida. Então, o artigo 2º do nosso Código Penal nos diz o seguinte, tá? Primeiro, antes de falar disso, quero te dizer que o nosso Código Penal é dividido em duas partes. Uma parte geral e uma parte especial. A parte geral traz justamente esses conceitos básicos que vão te ajudar na hora de responder as questões. E a parte especial traz os crimes em espécie. O que significa crimes em espécie? A tipicidade penal de fato ali, a descrição
típica do crime, ou seja, o que é, né, que você não pode fazer para evitar um problema. Tá? Então, o artigo 2º, referente à lei penal no tempo, nos fala o seguinte, que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então veja que o primeiro artigo nos diz que não tinha como eu inventar um crime. E o artigo 2º nos diz que se deixar de ser crime, eu também não posso mais, né, ser punido. Cessando, inclusive, dela, em virtude dela, né, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Né? Veja aí quanta coisa interessante a gente já viu em apenas alguns minutinhos. Então eu trouxe ali um mapa mental, que eu espero que você esteja vendo. Se você está vendo no celular, né, dá uma ampliada na tela que tu vai conseguir enxergar. Se está no computador, tenho certeza que tu está conseguindo enxergar, né? Então, os nossos bimemônicos, né? Então, o que a gente pode fazer? Mapa mental é justamente isso, é uma ideia central, né, como você está vendo ali em cima, onde tem, né, a cabeça de um ser humano, e dentro ali, né, da cabeça do ser humano nós temos o artigo 2º da lei penal no tempo. Olha só, lei penal no tempo, né? Daí tem uma lei, uma pena e o tempo. É estranho, mas tem gente que usa isso para decorar e ajuda, né? E depois seguindo, sempre assim, gente, na sequência da esquerda para a direita, na forma que o relógio se move, assim funcionam os mapas mentais, tá? É assim que a gente constrói, é assim que o nosso cérebro consegue enxergar melhor. Então, olha, os efeitos penais, né, tu usa uma imagem que associa, da sentença condenatória, né, em virtude disso ninguém poderá ser punido por lei posterior que deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução. Veja bem, então se tu conseguir gravar dessa forma melhor, fica melhor para ti e usa esse método, né, utilizando ali imagens, se não, apenas a leitura ali do texto de lei já pode te salvar, tá? Então, regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à época dos fatos. Isso a gente vai vendo ao longo das aulas, vocês vão ver, né, que tem lá alguns terminhos que não são obrigatórios, que dificilmente caem na tua prova e que quando o professor fala mais é para se exibir do que para te ensinar. Mas existe lá a atividade da lei penal, né, que é o tempus restit actum, né? Então, muitas vezes, talvez, ouvindo alguma aulinha ali perdida, ou talvez já tenha estudado para outro concurso, já escutou esse termo lá em latim. E outra questão importante é a execução, né, que é a extra-atividade, ou seja, a lei, quando ela se move em alguma direção, no tempo. Nós estamos falando de linha do tempo aqui, certo? A exceção, no caso, então, é a extra-atividade, ou seja, a possibilidade da aplicação de uma lei a fatos ocorridos fora do âmbito da sua vigência. É fácil de entender? Não, não é muito fácil não. Por isso que a gente tem que estudar para conseguir, né, dar uma aprofundada nesse assunto até o limite. Gente, tem que entender. Por isso, quando fazer questões, né, fazer questões para o nível do concurso que tu está estudando, para que tu não ultrapasse a linha do conhecimento e não fique confuso. É muito fácil se confundir no penal, tá? Então, quando eu falo em extra-atividade, eu fico imaginando ali a lei como se estivesse dentro de um círculo, certo? A extra-atividade é este movimento para trás ou para frente, né? Onde eu tenho a retroatividade, que seria a possibilidade da lei penal regular situações anteriores à sua vigência, desde que seja mais benéfica, essa regra tu precisa guardar, e a ultra-atividade, olha que barbada, retro, para trás, ultra, para frente, né? Quando a lei que mesmo já revogada, ela já foi revogada, certo? Ela continua regulando os fatos que ocorreram durante a sua vigência. Então, temos exemplos, sim, temos, durante as nossas aulas a gente contextualiza muito bem. Aqui a gente vai tentar, de uma forma muito superficial, o que eu preciso que tu faça, que tu guarde esses pequenos detalhes, essas pequenas informações e vá coletando isso, vá juntando, porque depois o quebra-cabeça fecha. Para fechar o quebra-cabeça, tu tem que juntar todos os pequenos pontinhos que a gente vai te falando aqui. Então, primeiro, esta atividade são essas movimentações que a lei pode fazer no tempo, certo? E a outra atividade, em especial, quando a lei mesmo já revogada, continua regulando os fatos que ocorreram durante a sua vigência, tá? Então, a lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente, essa informação tu precisa levar para a tua prova, tá? Aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidida por sentença condenatória transitada em julgado. O que significa
falar que uma sentença condenatória transitou em julgado. Significa que já não há mais recursos, né? Que já se foi até as últimas consequências e que já se tem ali, né, uma definição, né? Já se tem um rumo, um destino para aquela pessoa que vinha passando ali pelo processo penal, certo? Então vamos supor que foi praticado o fato quando estava em vigor uma determinada lei mais favorável, será por ela regulado mesmo após a sua revogação por lei mais grave. Se uma lei mais gravosa veio posterior àquela lei que estava regulando os fatos, naquele momento que o fato aconteceu, certo? Aquela lei que era mais benéfica será aplicada. Da mesma forma, se a nova lei for mais benéfica, ela vai retroagir naquele movimento extra-ativo e vai lá beneficiar o réu. Então, sempre vai se procurar o benefício do réu, independente do que aconteça, certo? Isso é que você tem que entender e levar na sua prova também. Lei excepcional temporária, já deve ter ouvido falar, né? Então, o artigo 3º do nosso Código Penal já nos fala um pouquinho, e veja que nós estamos só nos conceitos iniciais aqui, né? A gente está recém começando a conversar, que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias, certo? Que a determinam, aplica o seu fato praticado à sua vigência. Lembram que existem as exceções? Nós tínhamos falado que existem exceções para aqueles movimentos de extratividade. A lei excepcional temporária seria uma delas. Então, qual a diferença entre lei excepcional e lei temporária? Primeiramente, é preciso definir, no caso, que lei temporária é a lei que possui um prazo de vigência pré-determinado. Ou seja, ela tem data de início e data de fim. Já a lei excepcional é uma lei que, com características emergenciais, como a que ocorreu durante os fatos, que a gente não pode falar aqui no YouTube, né, que foram há muito pouco tempo e que, né, devido ali a essa crise que aconteceu mundialmente, foram necessárias ali algumas leis excepcionais, mas condicionadas ali a algum tipo de situação transitória. Quando a situação cessa, a vigência da lei também cessa. Ou seja, não tem um prazo determinado, mas ela está condicionada a uma atitude extra, algo que está acontecendo temporariamente, momentaneamente ou a fatos específicos, certo? Então, olha só quantos conceitos a gente já vai pegando só nesse momento de introdução. E, gente, não adianta, é só na prática, só na resolução de questões é que tu vai conseguir, de fato, ali chegar a algum lugar com esses conhecimentos, tá? Não adianta simplesmente guardar aleatoriamente no teu cérebro. Se tu não resolver questões, não vai servir de nada, tu vai só jogar tempo fora. Então, resolva questões todos os dias. Ah, mas eu ainda não estudei. Resolve questões, que no momento que tu está resolvendo questões, de certa forma, tu já está tendo contato com o conteúdo e já está ali progredindo nesse sentido, certo? Referente a tempo e lugar do crime, tá? Tempo e lugar do crime. O artigo 4º nos fala sobre considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Saca só, presta atenção no que está escrito no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo e o lugar do crime têm definições um pouquinho diferentes. Vamos ver aqui o artigo 6º para complementar o pensamento. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Ação ou omissão. No todo ou em parte, bem como onde se reproduziu ou deveria produzir-se o lugar. O resultado, não o lugar. Então, para que tu leve para a tua prova, para que tu lembre, tá, desses detalhes, nós temos aqui um mnemônico chamado luta. Luta vai te ajudar a lembrar do lugar e do tempo do crime. Então, no lugar do crime, nós temos a teoria da ubiquidade, ou seja, o crime considera-se praticado no local da ação ou omissão, certo? O LU do luta ali está referente ao lugar do crime, então o crime considerado praticado no local da ação ou omissão, ainda que em todo ou em parte, bem como onde se reproduziu o resultado, ou deveria se reproduzir, tá? Tem que lembrar desse detalhe. Então, o lugar está relacionado a uma teoria chamada da ubiquidade, que está prevista no artigo 6º, que a gente acabou de ler, tá? E já dentro desse mnemônico aqui do tempo e lugar do crime, o TA do luta significa, né, o tempo do crime. Referente ao tempo do crime, nós temos a teoria da atividade. Então, LU, teoria da ubiquidade, né, TA do luta aqui, teoria da atividade. O que significa a teoria da atividade? É o que a gente acabou de ler no artigo 4º aqui. Vamos ver. Considera-se praticado o crime no momento da ação
ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, tá? Então, referente ao tempo e lugar do crime, não é assim tão fácil de entender, a gente precisa contextualizar, precisa dar mais uma pesquisada e, além de tudo, fazer a parte aplicada, que é a própria resolução de questões. Somente através da resolução de questões é que tu vai conseguir fechar, né, esse entendimento e aplicar o conteúdo aprendido. Tem que saber disso, tá? Então vamos ver o que mais que a gente pode entender, por exemplo, referente a este assunto, tá? Lugar do crime, local. I've been trying to fight the